just feel like God's word through His servant this morning. Deus tem falado através da palavra dele hoje de manhã. E era o que eu precisava escutar. E talvez o que você precisava escutar. E Pastor Brooks, aquele coração dividido e prazeres desse mundo. Deus sabe o que a gente precisa. E eu vejo que meu coração está muitas vezes dividido e distraído com tantas coisas boas até aqui da terra. E eu estou sentada e pensando, eu só preciso realmente absorver e estar realmente inundada na palavra de Cristo para não estar me distraindo com nada, nem com meu telefone nas mãos. E eu só preciso estar orando para Deus. Deus, eu preciso de um coração limpo, indivisível. Um coração que é focado no Senhor, um coração que espera no Senhor. Aquela palavra espera, a gente muitas vezes pensa na noção de passivo, que a gente está só esperando. Não, é esperando ativamente. É uma ação. A gente está esperando, mas estamos ativos. Esperando, ativamente esperando, escutando. A gente não pode ser mulheres nos nossos casamentos, com as nossas crianças, nas igrejas, em casa, que reflete a beleza de Cristo. Se os nossos olhos, nossos corações estão olhando distraídos para todo lugar, mas não fixados, não tendo o coração fixos em Cristo Jesus. Eu posso ver aqui com quem Deus falou hoje de manhã. Eu preciso de um coração limpo, um coração fresco, novo. E é isso que Ele faz. Jesus nos dá um novo coração através do Espírito Santo. Eu quero cantar de novo essa música aí, Shane and Shane. Eu quero ouvir o coração de cada uma de vocês clamando ao Senhor, falando: Senhor, eu preciso do Senhor, eu vou esperar em Ti. Eu quero me aquietar, eu quero descansar e eu quero realmente escutar e esperar ativamente e me afixar no Senhor. Então, a gente ora durante essa canção, Senhor, nos dá, por favor, Deus, nos dá um coração novo. Nos dá um coração limpo. Não tem nada mais importante que Deus possa estar fazendo agora, exatamente agora, neste momento em nós. Não vamos esquecer este momento agora. Não vamos apressar este momento de falar: sim, Senhor. Eu estou escutando e eu estou respondendo. Vamos lá. Você pode cantar, você pode ir para a sala de oração aqui do lado, você pode se ajoelhar no seu jeito, da forma que Deus está guiando o Senhor, guiando vocês. Que o Senhor está guiando vocês. Responde ao Senhor agora. Por favor, Deus, me dá um coração novo, me dá um coração regenerado. On your word, I will rely. I will wait for you, surely wait for you. Till my soul is sad. Just one more time, I will wait. I will wait for you. I will wait for you. On your word, I will rely. I will wait for you. Surely wait for you. So through the storm, let's sing. Oh, I will wait for you. I will wait for you through the storm and through the night. I will wait for you, surely wait for you, for your love is my delight. One more time. I will wait for you. I will wait for you. And oh Lord, we have Senhor, no joy, no
nós não temos nenhuma alegria, nenhuma vida, ou paz, ou graça, nada fora do Senhor, se não estamos no Senhor. Então, por favor, nos ajuda a termos um coração e um espírito afixados no Senhor, profundamente satisfeitos no Senhor. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Mulheres, vocês podem sentar agora. A não ser que o Senhor esteja continuando falando a você nesta área, e o que Ele fala com você é mais importante do que de toda a programação aqui. Então, se você precisa sair, ir para a sala de oração e ter só um tempo para estar realmente perante o Senhor e orar e falar com Ele, a gente vai estar continuando com a programação aqui. Mas se o Senhor está falando para você pausar um pouco e orar mais, vai lá, por favor. A gente vai mostrar agora um vídeo mostrando como Ele está se movendo através de suportes do nosso ministério. Homens e mulheres que estão aqui, que estão contribuindo e ajudando o ministério, porque eles amam a palavra de Deus. Eles amam a mensagem que estamos levando a mulheres aqui, e eles querem fazer parte deste ministério. Então, escutem aqui. Minha exposição primeira ao Aviva os Nossos Corações foi na escola, e amigas recomendaram mentiras que mulheres acreditam, e a verdade que liberam elas. Eu fui para a conferência e foi tão profunda, tão rica. Eu comecei a ouvir o podcast do Aviva os Nossos Corações. A Nancy, o ensinamento dela é tão profundo, e ela fielmente anda com Deus e anda na palavra. E eu sei que Deus tem usado todo esse material para me ajudar a ser uma melhor esposa e uma melhor mãe. Eu amo Avivar os Nossos Corações. Na conferência, na primeira vez, eu realmente senti o peso e Deus me convencendo que eu precisava dar suporte a esse ministério e ser uma parceira neste ministério com elas. Meu esposo e eu estávamos falando sobre nossas finanças, sobre nosso orçamento, e a gente estava pensando, uau, eu quero muito, muito ser uma parceira e dar suporte a esse ministério. E fizemos ajustes no nosso orçamento para que a gente pudesse dar mais. Eu não sabia se o meu esposo iria sentir da mesma forma. As palavras dele estavam falando, uau, eu quero muito, muito, realmente, dar de volta para esse ministério, porque eu sei que esse ministério tem dado de volta e tem investido na minha esposa. Tem benefícios muito incríveis ser parceiras nesse ministério. Todo mês eu recebo um pacote nos correios com informações, com estudos do Aviva os Nossos Corações. E Aviva os Nossos Corações realmente me encoraja a ficar firmados na palavra de Deus. Muito obrigada aos nossos parceiros aqui do ministério. Se você é parceira no nosso ministério, você está aí com a camisa amarela, com o colar amarelo aqui. Muito obrigada, muito obrigada. Nós amamos vocês. Realmente, Jesus é a fonte, claro, desse ministério. Mas essas parceiras estão orando, estão dando suporte financeiro. E o trabalho que Deus tem feito no mundo inteiro é fruto do seu investimento. E hoje a gente quer falar um pouco para você o que significa ser um parceiro, uma parceira nesse ministério. Se você tem esse livreto aqui, por favor, abre na página 16 e 17. Isso vai te dar um pouco mais de informação. Mas eu quero que você conheça hoje, ao vivo, algumas das nossas parceiras. Becky, que é representante da nossa parceria de ministérios, e as filhas dela. Parece que são irmãs dela. Annie, tem casada há 4 meses só. Recém-casada. Parabéns.
a Annie, vimos vídeos de porções daquele casamento. Mas essa família toda está engajada em querer que as mulheres achem plenitude em Cristo Jesus. Como foi, Becky? Há mais de 15 anos atrás? Sim, foi. Mais ou menos 2003, como todos foram convidados em algum ponto, eu fui convidada também com um grupo com mulheres com crianças pequenas para dar um estudo. E capturou meu coração e eu nunca tinha ouvido a verdade falada de forma tão convincente. E depois disso, eu fui convidada a participar num outro estudo bíblico. E esses dois, escutando a Nancy todos os dias, e eu estava homeschooling as minhas 4 crianças no momento, foi radical. Eu não conseguia parar de pensar, foi maravilhoso. E o Senhor começou a incomodar o seu coração e te dar mais paixão pelo Titus 2. Sim, então todos os momentos nós começávamos a compartilhar e eu comecei a compartilhar estudos. E isso só progrediu e eu vim a ser uma parceira do ministério depois de tudo que eu vi aconteceu na minha vida, né? Então, através desse ministério na minha casa e com minhas crianças, eu sempre incluía as minhas filhas em tudo o que eu fazia. Então, esse ministério de Titus 2 foi quando começou que a Nancy estava me ensinando. E quando o livro Adorned foi publicado, nós pudemos levar todos esses recursos e essas mensagens da Nancy para as nossas famílias e trazer essas mensagens na nossa vida de forma tão doce e diário. E nós temos que ter o Aviva Nossos Corações nos nossos corações todos os dias. E como a Nancy falou, você começou a espalhar essa mensagem, como nessa foto aqui. Isso foi na sua casa? Foi durante o estudo Adornada? E, eventualmente, você veio a ser parceira nesse ministério, né? E, eventualmente, as suas filhas vieram. Acho que na mesma hora. A Sara e a Ana. Fala pra gente, por favor, né? Porque, assim, o ministério, assim, talvez é só mulheres mais velhas. Não, eu quero que vocês vejam. Essa geração nova está chegando aqui nesse ministério. E isso é incrível. Mulheres da verdade, da próxima geração. E o que significa isso? Então, a Annie e eu viemos à conferência em 2016 da True Woman. E depois disso... E vocês eram apenas adolescentes, né? A gente era adolescente. Eu estava na faculdade, na verdade. Acabado de entrar na faculdade. E desde então tem sido na minha casa, muito consistentemente, escutando os ensinamentos. E a sua voz está todo dia nos nossos rádios. Então, faz parte da nossa casa. Mas foi diferente de experimentar isso em 2016. E agora a gente está indo numa igreja em Dallas com alunos do ensino fundamental. E uma das principais razões por que eu decidi ser parceira do ministério é porque esse ministério tem me dado instrumentos para ministrar na vida dos alunos do Fundamental 2. Porque ensina a palavra de Deus e tem me estabelecido para sucesso. Porque nós escutamos o tempo todo que a gente não pode dar o que nós não temos. E se eu não tenho recursos para oferecer, eu não posso oferecer aos meus alunos. Se eu não recebi, eu não tenho como dar. Se eu não tenho a palavra de Deus no meu coração, eu não tenho como dar para os meus alunos. Então, esse ministério tem que ser uma oportunidade muito preciosa para escutar a palavra de Deus e dar. Eu amo isso. Uau! E como Deus tem realmente fluído através de vocês para mulheres agora, meninas na escola. É a próxima geração de mulheres da verdade. Mulheres verdadeiras. E Annie, Aviva Nossos Corações tem te ajudado, né?
Eu fiz o desafio de 30 dias de orar do seu marido antes de me casar. E agora é muito legal, doce compartilhar com ele que eu fiz isso antes de nós casarmos e podermos compartilhar. Então, estudar a Bíblia é algo que eu amo e sou alimentada através dos estudos que temos aqui e mentiras que mulheres acreditam, e compartilhei com algumas mulheres também, algumas meninas no ano passado. Então, é muito fácil de só receber de um ministério, mas é mais difícil dar um passo de começar a dar e ser parceira no ministério. E eu me sinto mais rica dando agora. Eu amo isso é bíblico. Provérbios 11, 24. Aqueles que abençoam outros vai ser abençoado também. E à medida que você vai investindo em outros, Deus vai investindo em você também. Não, seu filho mais novo, Will, posso fazer você ter um pouco de vergonha? Levanta aí, por favor. Will, este menino único com todas essas mulheres na casa. O que está acontecendo com ele? Vamos lá. Ele pegou o seu primeiro emprego na mesma igreja que a minha filha Sara. Então, recebeu o primeiro cheque dele 2 semanas atrás. E ele está se tornando um parceiro do Aviva Nossos Corações. Uau! A gente pode continuar ouvindo tanto dessas mulheres, mas eu queria muito que você visse essa família inteira que são parceiras nesse ministério. E agora, Annie, você começando a sua família, você falou para sua esposa? Ok, que coisa mais linda é ter toda essa família investindo neste ministério. Página 16 e 17 fala um pouco mais sobre como é fazer essa parceria. Não é só você dando pra gente, mas a gente está dando de volta para vocês também. Página 61, vai lá no final. Vai falar para você como você pode ser parceiras neste ministério. E para vocês, mulheres aí no Brasil, vocês também podem doar. Vai lá no site avivanossoscorações.com.br e, por favor, seja sensível ao Espírito Santo. Se Deus está falando no teu coração, vai lá, doa. Não importa a quantia, mas de coração, faz o teu melhor e investe nesse ministério, para que esse ministério possa continuar investindo na tua vida também. A gente está pedindo a Deus para que Deus possa nos dar 200 novas parceiras nesse ministério, seja online, seja aqui presencialmente. Deus, muito obrigada por essas parceiras. Muito obrigada por essas mulheres que têm recebido a tua palavra, teus estudos e querem compartilhar. Eu penso em mulheres na Inglaterra, na Escócia, na Venezuela, lá na América do Sul, lá no Brasil, na Espanha, mulheres de todos os lugares do mundo, que mulheres estão crescendo e estão se aprofundando mais em tua palavra, sendo enriquecidas pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado por essas parceiras que têm investido generosamente neste ministério. Nós estamos nisso juntas. Isso não é o ministério da Nancy ou o ministério de A, B ou C, mas é o teu ministério, Senhor. E sabemos que o Senhor pode levantar muito mais do que 200 parceiras nesse ministério. Por favor, estamos te pedindo agora, humildemente, Senhor. Por favor, se for da tua vontade, Pai, levanta mais parceiras nesse ministério. Por favor, Senhor. Que essas parceiras possam juntar-se a nós e fazer parte deste ministério. Mensalmente, mulheres que estão prontas para a tua obra, tentando alcançar e buscando a plenitude em Cristo. Nós te amamos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vai dar muito aplausos para essa família. Por favor, encoraje elas. mulheres, eu tô tão feliz em estar aqui.
E eu vou ficar aqui confortável, me fazer em casa, sentir em casa, para que a gente possa conversar sobre um tópico tão importante. Mas, primeiramente, eu quero introduzir vocês aos meus bebês do Covid. Minha neta, Charlie Ann, que nasceu no fim de semana lá do Covid, que o Covid fez o lockdown lá em março de 2020. E Josephine, algumas semanas depois, nasceu. E o meu bebê mais novo, que foi concebido durante a pandemia e chegou semana passada, é a Connie. É a abreviação para confidência. É a marca de uma mulher temente a Deus. O tipo correto de confiança. Por favor, vai lá e vê. Este livro está lá na sala de livros aqui da gente da conferência. Eu não tinha ideia, quando eu comecei a escrever livros sobre o design de Deus para as mulheres, que eu acabaria, na verdade, com muitas netinhas. Eu tenho 6 netas, 5 são mulheres, são meninas. A Kelly tem 4 anos. Ela é muito confiante, ela é muito segura. Se todas vão para a direita, ela vai para a esquerda, só porque para fazer realmente diferente. A Cora é mais velha, tem 7 anos. Ela é emocional, ela é criativa, ela ama ler e ela precisa do tempinho dela para recarregar, como a vovó dela aqui. E a Emery, ela tem 6 anos, ela é muito energética. Ela entra na sala e todo mundo vê ela, porque ela é cheia de energia e ela ama pessoas. Pessoas é tipo a droga dela, ela ama realmente pessoas, estar com pessoas. E James é o único menino, 5 anos de idade. Ele é realmente menino e muito menino. Muita energia, com muitos superpoderes, sempre se movendo. E sempre entre a ideia de construir e de destruir. Eu frequentemente penso como o nosso mundo tem mudado. E o que isso significa para os meus netos. Neste verão passado, a Claire e eu estávamos colando, fazendo uma arte. E a Claire fala Omi, e isso é vovó em alemão. Omi, Emma falou que uma menina pode casar com a menina. E Emma fala que a menina pode também se tornar um menino se ela quiser. Uau! Então, esses são os tipos de conversas que 7 anos de idade, uma menininha de 7 anos de idade está tendo? Uau, 7. Eu sei que a gente tem visto muitas mudanças na sociedade com relação a gênero, a sexualidade, mas eu preciso confessar que eu não estava esperando isso impactar meus netos, agora tão novinhos, tão novinhos. É muito difícil imaginar que 10 anos atrás, a gente tinha apenas duas escolhas com relação a gênero, homem ou mulher. Gênero era binário, baseado em anatomia. Em 2010, Facebook adicionou uma outra categoria. E você podia escolher 50 opções de gênero. E com o tempo, eles foram adicionando mais tipos. E eles não conseguiam mais adicionar, porque diferentes tipos estavam sendo criados e pessoas estavam cada vez mais podendo customizar. Realmente defina o seu gênero. O dele, o dela, A, X, B, qualquer letra. Mas a fundação disso é que nosso gênero tem a ver com como nós nos identificamos. E sexo, como a nossa biologia nos define. E essa confusão, eles estão começando a achar que isso não vai um com o outro, que o sexo e o gênero estão desconectados. E quando a mecânica e a programação estão desconectadas,
isso vai causar estresse para as pessoas e isso eles estão definindo agora o termo oficial, disforia de gênero. E as pessoas que estão experimentando isso, essa dicotomia e essa confusão entre a mecânica e a programação, entre o sexo e gênero, eles não estão sabendo o que fazer e estão sendo categorizados como uma disforia de gênero. Nessa última década, os adolescentes que têm passado por cirurgia transgênero e transformação de gênero, ou para ser politicamente correto, cirurgia de confirmação de gênero, tem crescido por mais de 4.000%. Alguns médicos nos Estados Unidos têm performado mastectomia dupla nos dois lados em menininhas de 13 anos. E muitas vezes os pais não têm nem opinião ou não têm nem peso na decisão. 2 anos atrás, em Texas, o pai estava buscando custódia para os gêmeos de 7 anos de idade, para um desses meninos não passar por essa transição. Comitês na escola têm passado e têm encorajado esses estudantes a se transformarem o seu gênero sem falar com os pais. E algumas escolas estão providenciando 1 ano de aconselhamento nisso para as crianças transformarem o seu gênero antes disso acontecer. Imagina só. E no oeste do mundo tem muitos pais, muitas culturas realmente encorajando isso. E destruindo o que os pais estão falando em casa e ensinando que Deus criou homem para ser homem e mulher para ser mulher. Isso está sendo negligenciado. O nosso mundo está sendo abalado. Você está sentindo isso? Para alguns de vocês podem estar sentindo mais do que outros. Para você, esse tópico não é apenas um intelecto, não é um exercício intelectual, mas a sua menina, a sua bebezinha, talvez passou por isso. Talvez tiveram mamas removidas e genitálias transformadas e passaram por cirurgia. E os hormônios têm transformado e têm feito com que cabelo está começando a crescer em lugares que não tinha. Você está notando emoções, você está notando transformações nas emoções das suas crianças. E você está muito confusa e sem esperança e não sabe o que fazer. O que está acontecendo? O que aconteceu com minha bebezinha? Ou talvez você é essa bebezinha e você simplesmente removeu a trança que a sua mãe fazia e que você está agora realmente se sentindo repulsável com todas essas ideias. E você acha que realmente viver como homem é a melhor ideia. E algumas de vocês têm talvez pessoas próximas de vocês que vieram e agora são gays, são transgêneros, são lésbicas, não binária, assexual ou qualquer outra definição. E tudo que você tem confiado neste mundo e as suas definições estão realmente tudo muito abaladas e confusas. E até talvez a sua fé foi abalada. Como que tudo isso aconteceu? Como que a gente responde a isso? Como que no meio de toda essa turbulência a gente pode ficar enraizada no bom design de Deus? Por favor, abre a sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 1 a 3 é fundamental se você quer entender o design de Deus para gênero, no gênero, para homem e para mulher. E mulher da verdade mulher verdadeira foca bastante nesses capítulos, mas hoje a gente vai aqui acampar em Gênesis 4 e 5. Na primeira metade de Gênesis 4, fala sobre a história de Caim e como ele matou o irmão Abel. Você imagina só o quão difícil foi isso para Adão e Eva. Um filho matando um outro. Isso seria um evento muito terrível. Eu nem imagino.
E logo depois disso, então, o Caim ele se muda. E Eva se torna uma avó. Gênesis 4, 16. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou Maljael, Maljael a Matusael e Matusael a Lameque. Lameque tomou 2 mulheres. Uma chamava-se Ada e outra Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz a um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Novamente, Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, Ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Até aqui você pode estar pensando, o que tudo isso significa entre Adão e o que tudo isso tem a ver com esse tópico de hoje? Mas eu posso te dar confiança que é muito relevante e até profundo. E eu vou usar para responder 2 perguntas bem cruciais. Primeira pergunta, como que a gente chegou aqui? Como nós, como sociedade, chegamos nessa fase de confusão de gênero? Porque o chão, o fundamento embaixo da gente tem se abalado. A segunda questão é como a gente fica enraizado no bom design de Deus em gênero e como que a gente pode ter esperança e ser embaixador de misericórdia e graça para um mundo que está tão machucado. A resposta no resumo é que a queda criou uma linha de falha, tipo uma falha tectônica geograficamente, mas na sexualidade humana. Qualquer pessoa vivendo lá na Califórnia, em Santo Andreas, percebe que a linha da fratura é ali uma fratura na borda da Terra. É uma falha tectônica. E quando essas bordas se movem e estão se mudando e estão se movimentando, isso é o que causa terremoto. A queda criou uma linha com falha, exatamente assim, essa falha tectônica, mas na sexualidade humana. Você já parou para pensar que o pecado impactou a gente de forma especificamente com relação ao pecado sexual? Deus falou ao homem como o pecado impactaria o homem especificamente e como o pecado impactaria a mulher, especificamente como mulher. No começo a gente vê isso, e isso é muito, muito significativo. O pecado me afeta como mulher. E o que eu faço e as consequências em mim como mulher, na minha identidade como mulher. E essa linha de fratura é realmente uma vulnerabilidade e é onde terremotos acontecem. Eu quero que você possa entender isso muito bem. Que mudanças na cultura do mundo hoje, acompanhadas com avanços tecnológicos, causam essa falha, essa fratura em gênero, sexualidade e moralidade. Mas vamos então voltar aqui para a vida da avó Eva.
Gênesis 4:16. Então Caim afastou-se da presença do Senhor. E aí, exatamente aí, é uma mudança drástica na ideologia. Caim saiu da presença do Senhor. Adão e Eva criou ele no caminho do Senhor, mas Caim zombou e saiu, se desviou das diretrizes de Deus. E ele estava com raiva também do irmão, e com raiva de Deus, e reclamando. E tiveram momentos que o Caim podia decidir se ele ia seguir a Deus ou se desviar e correr de Deus. E aqui é um momento que foi um momento de não tem retorno para Caim aqui. Ele foge da presença de Deus. Ele fez o próprio caminho. O caminho de Caim realmente virou algo bem comum. E para descrever pessoas até hoje em dia, pessoas que ou rejeitam a autoridade de Deus, ou são desrespeitosas contra as coisas santas do Senhor, ou pessoas que são desenfreadas sexualmente. Judas 8-11. Da mesma forma, esses sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusações injuriosas contra ele, mas disso o Senhor repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo o que não entende, e as coisas que entendem por instintos, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. O historiador Josephus tem falado um pouco sobre Caim e sobre como ele se desviou e como ele estava só buscando prazer sexualmente, prazer para os próprios desejos da carne. E ele cresceu e aumentou as possessões deles, a casa, através de muita maldade e malícia e pecado. Esse historiador fala que a construção dessa cidade permitiu que a malícia e a maldade de Caim crescesse. No versículo 17, ele constrói, e isso requer muito tempo e requer engenharia e dedicação. No versículo 19, fala da progenie, da geração, da descendência, falando como diferentes pessoas começam a se desenvolver na arquitetura, na música, em ferramentas, mas a passagem também mostra que todos esses avanços na cultura também são acompanhados com o aumento do pecado, especificamente com o pecado sexual. No versículo 22, descendente de Caim, Lameque abandona o design de Deus para o casamento. E ele tem duas esposas. E quem sabe quantas amantes ele tem? Ele está arrogante. E a vingança de Deus para quem mata Caim era 7 vezes. Mas Lameque promete que ele tomaria vingança em si mesmo 77 vezes mais se alguém cruzar o seu caminho. A gente sabe esse tipo, né? Eu posso imaginar o tipo dele, meio bêbado, talvez segurando uma das esposas pelo cabelo. E essa esposa cheirando aquele bafo alcoólico, putrificado. E vendo esses olhos deles vermelhos e falando, quem cruzar o meu caminho, querida, eu vou cortar o pescoço dele. Pecaminosidade, malícia, maldade tem aumentado de forma tão grande hoje em dia. E lá também, nesse tempo também. Caim e a cultura de Caim e a família dele mudou-se dos caminhos do Senhor, se desviaram. E Adão, o pai dele,
tinha vivido 7 gerações. E eles viram eventos desde a criação até antes do dilúvio. E eu fico imaginando como que a avó Eva deve ter pensado em como todas essas mudanças estavam tendo consequências nos filhos, nos netos, nos bisnetos e nos filhos dos bisnetos, etc. Imagina como que ela deve ter se sentido. Sensualidade, imoralidade, abuso, estupro, violência, ganância, desrespeito. Você acha que a avó Eva se sentiu abalada? As mudanças ideológicas e tecnológicas, na época dela, já estavam causando terremotos na sexualidade humana. E, na verdade, isso não é diferente do que estamos vendo hoje em dia. Na Conferência da Mulher da Verdade, em 2008, eu comecei a falar um pouco mais sobre a segunda onda do feminismo. De 1960 a 90, a década de 90, o feminismo tem causado uma transformação enorme no comportamento da mulher e do homem. Como a cultura, a gente tem modificado nossa visão de mulher e de homem. E a ideia principal atrás dessa segunda onda de feminismo é que mulher precisava redefinir o significado de ser mulher. Na minha geração, eu nasci em 1960. Nós fomos encorajadas a rejeitar ideias da feminilidade e rejeitar tudo de mulher, típico de mulher, de mãe, de trabalhar em casa, de esposa, porque o feminismo estava decidindo que a gente precisava rejeitar isso por causa do padrão, entre aspas, patriarcais. Mas deixa eu ser bem clara. O feminismo identifica, sim, problemas legítimos entre relacionamentos entre homem e mulher, como, por exemplo, abuso, como abuso da dignidade da mulher. E a Bíblia concordaria que a mulher não é definida por isso, por esses termos. O feminismo tem um pouco de verdade, mas coloca bastante, ou ele torce a verdade de uma mentira. Mentira com filosofia que está transformando e distorcendo a visão cristã judaica. Não tem nada mais poderoso do que uma nova ideia transformando isso. E a sociedade aceitou essa mudança em 1960 e o crescimento de imoralidade, de adultério. A estatística de divórcio cresceu e de casamento diminuiu. A estatística de casamento diminuiu. A estatística de nascimento de crianças diminuiu. E casamento, família, foi colocado de lado. E até hoje a gente tem realmente percebido e sofrido as consequências disso. Mas a ideia do feminismo não conseguia apenas fazer essa revolução sem a tecnologia. O desenvolvimento da pílula anticoncepcional, a TV sendo uma comunicação em massa, tecnologia e avanços em diferentes profissões. Sem todos esses avanços, o terremoto seria apenas um balanço pequeno. E da mesma forma, com a terceira onda do feminismo. Começou com o movimento feminista punk das mulheres e em Jennifer Baumgartner e Amy Richards, nesse livro bem clássico, Manifesta, publicado em 2000. Isso é falado bastante, de forma bem transparente. E com Jessica Valentines também, em 2007, com frontal completo, feminismo com frontal completo. Isso é falado bastante também. E essas ondas de feminismos levam a mulher e a sociedade ainda mais distante do design bom de Deus com relação a gênero e sexo. Essa nova onda falava, é tudo bem para a mulher ser sexy e a mulher ser atrevida. E é tudo bem
até brincar de se vestir como prostituta. E isso era marca de demonstração de yes, wow, poder da menina. Kimberly Crenshaw e a teoria de gênero e a teoria crítica da raça, que está tão em alta, também fala o quão eles têm batalhado contra o gênero, contra a definição de Deus sobre gênero. Hoje em dia, eles podem ser lésbica, o homem pode se tornar mulher, a mulher pode se tornar homem, pode ser bissexual. Você se define, é o meu corpo, é a minha experiência, é a minha sexualidade, é a minha escolha. Nos últimos 10 anos, a sociedade tem testemunhado e tem visto essas novas ondas de marcha, de protesto e até essas marchas femininas, até motivadas pela inauguração do Trump. Lembra, nesses anos atrás, essas mulheres vestindo usando esse chapéu de gatinha rosa. E essa agenda tem sido puxada e empurrada ainda mais. E falando sobre homens que estão abusando mulheres, que isso acontece, é verdade, mas não é só isso. Esses protestos estão empurrando uma redefinição de mulher e de homem. E a definição binária de homem e mulher. É meu corpo, é minha experiência, é minha sexualidade, minha escolha. Eu beijei uma menina e eu gostei, como a música fala. Essa nova onda de feminismo destruiu a ideia de gênero entre homem e mulher. E as categorias também foram destruídas. Não é só uma mulher, é uma pessoa que menstrua. Não tem nada mais poderoso do que você tentar redefinir definições assim. E hoje em dia a gente tem visto isso, que a Chastity transicionou para eu sou um Chas. O Bruce se transicionou para eu sou a Katie agora. O Jared começou com idade de 4 aninhos, transicionando para eu sou a Jess. Nós temos visto homem biologicamente ganhando o prêmio de mulher do ano. Temos visto homens transgêneros indo para prisões de mulheres. Temos visto homens competindo em esportes, até nas Olimpíadas, femininos. E até lutador de MMA, homem transgênero, realmente massacrando o crânio de uma mulher, da oponente. E, na verdade, só para a mídia elogiar ele e aplaudir ele. Este terremoto não seria possível sem a tecnologia, sem a mídia, sem o celular, o computador, a internet, toda essa transformação que a gente está passando. Mas eu quero que você entenda isso, que a transformação, essas mudanças não são novas. Não tem nada novo embaixo do sol, como a gente vê na Bíblia. Essa mudança, esse terremoto, tem dado mais oportunidade para o pecado florescer. Desde Adão e Eva, desde o pecado, desde a decisão de Eva escutar a serpente, a gente chegou aqui, neste momento. Mas desde o começo, isso já começou, essa mudança. 10 mil pessoas, aproximadamente 10 mil pessoas a cada ano são mortas por causa disso, por causa de terremotos. E isso, por causa disso, é uma das razões principais que fundação e estrutura firme deve ser feita e deve ser buscada em prédios assim. E é por isso que a gente deve buscar enraizamento em Deus sobre fundamento correto de gênero. E a gente vê isso na Bíblia, sobre verdades
no capítulo 5 de Gênesis. Quando Deus criou o homem, as semelhanças de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Você não é um acidente de evolução. Deus criou você e teceu você dentro do útero. Ele está envolvido neste processo. Ele fez você a imagem e semelhança dele, para você levar a imagem dele, refletir a imagem dele. A razão que você come, que você vive, que você faz tudo que você faz, é para refletir a imagem de Deus. Não que você faz isso muito bem, muitas vezes pecado realmente faz uma bagunça nisso. Mas a imagem de Deus está refletida em cada uma de nós por causa da criação. Então, cada ser humano precisa ser respeitado. Do drag queen, do transgender, do transgênero, lá na biblioteca, o missionário, lá na loja, na rua, todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Número 2. Homem e mulher. Deus criou homem e mulher. Isso é a verdade. Deus criou binário, sexo binário, homem e mulher, só 2 categorias. E a categoria que ele coloca você depende sim da anatomia, da parte íntima, da genitália. E as pessoas transgêneras? Well, 0,01% é bem baixo. A estatística aqui, um bebê nasce com anomalia na parte genital. Isso quase não existe. É bem raro. E realmente médicos e famílias precisam fazer o melhor nessas situações extremas para decidir o que fazer. Mas em 99,9%, 99,98%, não há dúvida que um bebê é um menino ou um bebê é uma menina. E isso não só se aplica à parte física, à genitália, isso aplica também ao nosso coração, a quem somos como pessoa, não só como corpo. A sociedade está falando que isso pode ser separado, o corpo e o espírito. Mas não, Deus, Ele fez esse design, Ele nos criou de forma unificada. Corpo e espírito e mente, tudo unido. E se a gente concorda ou até não concorda, Ele só nos deu 2 escolhas, homem ou mulher. Ele nos abençoou. A verdade, Deus criou homem e mulher para o nosso bem e para a glória dele. Pode até ser difícil, às vezes, se ver como mulher, que ser mulher é uma bênção, considerando a violência, considerando o estupro, considerando o abuso, que a gente sabe que acontece no mundo inteiro. Mas os horrores dos pecados, desde lá de Adão e Eva, não muda que a criação de Deus, desde o começo, homem e mulher, foi bom e muito, muito bom. Como mulheres, a gente floresce e a gente cresce se a gente achar nossa identidade nele como mulheres. E lembrar que tem uma união eterna, tem uma eternidade nessa união entre homem e mulher e como refletimos a Deus e o Deus triuno. Deus nomeou homem. E em hebreu, Adão significa humanidade. E o primeiro homem biológico, a primeira criação de Deus, humana, veio o primeiro Adão e o segundo Adão, Jesus Cristo, viria redimir este primeiro Adão. E a gente vê o coração e realmente a raiz de tudo isso. Quem tem autoridade para nomear isso? Quem tem a autoridade para falar que o gênero, que o sexo, o que é o quê? Se a gente vai acreditar na Bíblia, Deus, Ele tem esse direito e nós não. Nós não temos. Efésios 3:23. A gente vê
isso, a verdade de Deus, que Deus, Ele nomeia, que Deus, Ele dá identidade, que Deus é o que tem direito de falar quem somos e de falar nosso valor. Isaías, também, 29:16, fala sobre nós somos o vaso e Ele é o artesão. Como posso eu falar alguma coisa se você é o artesão, você é que me criou? Deus. Lembra disso, pensa sobre isso. E se você não ficar enraizada nessas verdades, você não vai ficar em pé durante todos esses terremotos da sociedade. Como que a gente fica enraizada? Well, se torne uma mulher do terremoto. A Lucy Jones tinha 2 anos quando um terremoto afetou a família dela em Ventura, Califórnia. E quando o chão estava se movendo e se chacoalhando, isso impactou muito a família dela. E essa menininha de 2 anos, Lucy, quando ela cresceu, ela se tornou uma sismológica, estudando sismologia. E lá na Califórnia, ela tem ajudado pessoas enfrentando terremotos. E eles chamam ela de mulher do terremoto. E ela aparece frequentemente em TVs, falando e ajudando pessoas como se preparar. E elas ensinam como se preparar na medida que você está enfrentando terremoto. E ela, de uma forma bem maternal, bem carinhosa, com muito cuidado, porque ela sofreu isso. Ela ensina como lidar com isso, com o terremoto. Eu fico pensando que a Eva aprendeu a lidar com terremotos assim. Depois que Caim matou Abel, ela teve um outro filho, Sete. Em capítulo 4, versículo 25, Deus fala, me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. E nessa época, o Sete começou a ter filhos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. E o aumento da maldade começou e continuou instigando neles a busca por Deus, a busca de uma solução em meio de toda essa maldade. E tem algo também nessa passagem que me deixa muito animada. Capítulo 5 começa, este é o registro da descendência de Adão. E aí, vai lá para toda a genealogia de Adão a Noé. E isso, em várias partes da Bíblia, a gente vê a genealogia iniciando. Esse é o filho de A, B e C. E esse é o pai de A, B e C. E Toledetos, que chamamos na Bíblia. Mas essa parte aqui é bem única. Tem uma frase que é adicionada, que não tem em outro lugar. Este é o registro da descendência de Adão. E só tem um outro momento que isso é mencionado na Escritura. E isso a gente acha em Mateus 1:1. Registro da genealogia de Jesus Cristo. Este é o livro. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E Lucas vai até mais para trás na genealogia de Jesus. A gente vê que Jesus Cristo é filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então, na Bíblia, tem o livro de Adão e tem o livro de Jesus, o último Adão, o segundo Adão. Jesus Cristo é o ponto de exclamação no final dessa história louca de Adão. Caim foi o primeiro filho de Adão, mas ele não está registrado lá neste livro. E aí, Adão e Eva tiveram outros filhos, mas a linha familiar genealógica de Sete foi apontando para Jesus, que é a única história que realmente importa, tem importância. Todas as pessoas nasceram, sim, nasceram em pecado, desde Adão. Mas Jesus Cristo nos redime
Jesus Cristo nos regenera. Jesus Cristo transforma e recupera essa linha de fratura, de placas tectônicas que o pecado faz nas nossas vidas. Até na Escritura a gente pode ver isso, que Jesus é quem regenera e quem redime. O design de Deus não é algo que a gente vai martelando na cabeça das pessoas. Nós não somos os juízes, nós não somos quem faz e quem transforma as pessoas. Nosso alvo é apresentar Jesus a essas pessoas, o amoroso, o Salvador, o Redentor do Espírito de cada uma dessas pessoas. Então, como a gente responde no meio de tanta turbulência assim, de gênero e de sexualidade? Nós precisamos enraizar nossa mente na Bíblia e precisamos realmente nos guardar e nos proteger de toda essa maldade do mundo. E precisamos nos tornar essa mulher de terremoto. Essa mulher, ela ama outros, ela ama ajudar outros, ela ama auxiliar e passar a verdade de geração em geração para todas esses bebezinhos e netinhas, fisicamente ou espirituais. Mulheres de terremoto, vêm no nome de Jesus, no nome do Senhor. E elas estão orando, elas estão intercedendo por essa geração, pelas filhas dela, pelas filhas dos filhos dela, contra toda maldade, contra todo o poder de Satanás e poder de toda maldade que existe, contra o principado da maldade, de potestade. É uma batalha espiritual. Em Colossenses, a passagem que Nancy falou e ensinou, a gente vê que tem uma batalha pela nossa mente. Que filosofia humana quer trazer a gente para fora da verdade de Deus e quer nos desviar. Mulheres do terremoto. Esse é o ponto mais importante. Sempre, sempre aponte as pessoas para Jesus. Porque Jesus é o único que tem poder para recriar e regenerar e redimir. E esse é um tópico muito difícil. Nós vamos lá para o mundo e isso não vai ser fácil. Isso não é algo popular. Essa ideia não é popular de forma alguma. Que Deus nos criou, homem e mulher. E muitas aqui, de vocês aqui ou online, você tem tido e sentido esses terremotos na sexualidade e no gênero. Talvez não você mesmo, no seu próprio gênero. Talvez você é muito convencida e sabe, é confiante que você é uma mulher. Mas talvez em outros aspectos sexuais na sua vida, talvez esse é um aspecto de vulnerabilidade na sua vida por causa da queda. Mas Jesus quer escrever uma nova história. Ele quer tirar tudo isso e toda essa falha e regenerar e modificar e transformar você. Por favor, levante-se. Eu quero orar por você. Se você quer se tornar uma mulher de terremoto, por favor, levante a mão e, por favor, feche os olhos agora para você focar. Senhor Deus, eu estou orando por cada uma dessas mulheres com mãos levantadas, que ela possa ser voz da verdade e de compaixão, que ela possa segurar este equilíbrio entre compaixão e amor prontos na mão. Eu oro a Ti, Senhor Deus, por favor, encoraja ela, dá poder, ajuda ela a colocar a confiança dela no Senhor e ser corajosa e não temer neste mundo que está sendo tão abalado. Para que possamos ser mulheres de terremotos, que estamos apontando pessoas para a única verdade, a única resposta que é achada apenas em Jesus. Amém. Eu quero apresentar vocês a uma das minhas mulheres favoritas de terremoto. E o nome dela é Laura Perry. E a Laura tem caminhado essa vida bem difícil e passos bem difíceis nesse caminho de pecado sexual. E como
Deus redime a gente e nos transforma. Muito obrigada. Eu estou tão feliz de estar aqui hoje à noite e compartilhar minha história, hoje de manhã. Eu estava pensando como eu realmente rejeitei o design de Deus como mulher. Mas eu tenho falado com muitas mulheres que não passaram o que eu fiz tão extremo, mas que têm muita dificuldade em entender o design de Deus para a nossa vida como mulher. Mas talvez porque nós temos passado por muitas dificuldades com pessoas e o que falaram sobre o nosso gênero. Então, eu queria desafiá-los que mesmo se tem muita coisa que a gente não entende no nosso corpo, que não está de acordo com o que nós pensamos ou que não gostamos, mas que nós acreditemos que o design de Deus para nós é perfeito. E tem uma analogia que eu gosto de usar. Quando eu estava no prezinho e nós estávamos brincando de rimas, e foi tão envergonhoso para mim aquela história. E todas as partes foram dadas para as crianças e eu tinha que ser um personagem que eu tinha que ficar dentro desse saco plástico. E meu trabalho era ficar na frente de todo mundo naquela fantasia estranha. Meu único trabalho, enquanto a poesia era lida, eu tinha que ficar andando na sala e no final eu caía no chão. E foi assim que eu senti o resto da minha vida. Quando eu caio e tudo estava quebrado e ninguém podia restaurar, como aquele personagem que caiu e foi quebrado. Então, eu cresci numa lar cristão e eu escutei todas as histórias e tudo que era certo, a verdade, eu escutava nas atividades da igreja. E eu quero compartilhar um pouquinho da minha mãe. Eu não culpo ela por nada, mas eu sei que muitas mulheres podem se identificar com a minha mãe. Mas eu queria compartilhar, então, a história da minha mãe e como ela, sem saber, tentando na carne dela agradar a Deus, mas ela não tinha o relacionamento perfeito com Deus. Ela sabia como ser uma boa cristã na lista. Ela sabia orar, ela sabia ler a Bíblia, ela sabia que tinha que estar na escola dominical, ensinar, tocar o piano, fazer todas as coisas, mas ela não tinha um relacionamento verdadeiro com Deus. E ela vai compartilhar daqui a pouquinho sobre isso. E quando eu era pequena, ela estava sempre estressada, ela nunca tinha tempo para mim, ela estava sempre me afastando dela, falando, eu estou tão ocupada, vai para lá. E eu sempre escutava para ela como eu era irritante, como eu dava tanto trabalho, e ela não tinha ideia de como isso afetava a minha vida. E eu comecei a me sentir tão rejeitada, e apesar de que ela me amava, ela não sabia demonstrar isso. E como uma menininha, eu estava sempre mandada para ir ficar com meu pai. Fica com seu pai, você parece com ele, você é igualzinho a ele, então fica junto com seu pai. E quando eu fui ficando um pouco mais velho, eu fui cada vez ficando com mais inveja do meu irmão, porque ele era muito popular e ele tinha tudo o que ele queria, e a minha mãe amava ele e tratava ele tão bem. Eu queria ser como meu irmão. E quanto mais eu queria brincar com as meninas na escola, a escola é muito separada. A menina brinca com menina, o menino brinca com menino. Mas eu não sabia como lidar com meninas. Mas porque eu gastava tanto tempo com meu pai, eu me identificava mais com as brincadeiras de menino. Eu gostava de ficar com os meninos. Então, quanto mais eu comecei a pensar e fantasiar, se eu fosse um menino, eu comecei a escrever, se eu fosse menino, como seria nesse mundo fantástico que eu criava.
E mais tarde eu fui diagnosticada como com cisto no ovário. E eu tinha muita dor o tempo todo. Então, esse corpo que eu já rejeitava como aparência, e ainda depois de não querer, não estar aceitando o meu corpo, ele não estava funcionando como deveria funcionar, porque o médico aos 14 anos me falou que eu não poderia ter filhos. Então, com a rejeição que eu sentia em casa, a rejeição que eu sentia pelas meninas na escola, ainda tinha, apesar disso, tinha um pouquinho de desejo de ter filhos, mas com esse laudo médico de eu não poder mais ter filhos, acabou que eu era de mulher. E eu comecei a ficar com muita raiva de Deus. E eu não acreditava que o design de Deus para mim como mulher era bom. Quando eu tinha 15 anos, eu nunca tinha escutado sobre transgênero. Mas eu estava com tanta raiva de Deus e falei, nunca vou servir a Deus. E eu comecei a fugir de Deus. Eu decidi que eu queria pecar o máximo possível e fazer tudo o que eu sempre foi falado para mim que eu não podia fazer. Mas porque eu estava tão machucada e eu fui me afastando cada vez mais de Deus e foi cada vez mais me afundando em pecados sexuais. E eu achava que naquilo eu encontraria o prazer, eu encontraria a alegria que eu procurava tanto. E quanto mais eu abria essa porta para homens me usarem mais e mais, eu me sentia rejeitada e me sentia tratada como lixo. E muitas vezes, quando eles estavam bêbados comigo, eles eram honestos de como eles se sentiam comigo. E eu sentia que eu não tinha nenhuma identidade, nenhum valor. Eu sentia que eu não me importava. E quando eu estava na faculdade, fiquei tão desesperada e tão desmotivada. E então eu me cadastrei num site de prostituição e me encontrava com homens nos Estados Unidos inteiro. E comecei a me prostituir. E uma vez, um homem se interessou em mim na faculdade. E eu falei, eu não conseguia lidar, não conseguia acreditar. E um dia eu comecei a pensar e fantasiar, assim, se eu estivesse num relacionamento e eu fosse o homem, como eu agiria, o que eu faria? E esse desejo de me tornar homem começou a me consumir. E eu finalmente fui ao Google e pesquisar como me transformar no homem. E a pesquisa voltou com milhares de opções do que eu poderia fazer e quantas histórias de pessoas que tinham esse interesse também, que tinham passado por essa transformação. E aí eu fui para o YouTube, eu vi todos esses vídeos de mulheres que tinham passado por essa transição, mulheres que tinham se transformado em homem. E eu falei, eu quero tanto isso. E aí eu fui para uma reunião para transgêneros e a pessoa me afirmou, falou assim, sim, você é transgênero. Aí eu falei, eu sabia isso que eu sou, eu nasci para ser um homem, eu nasci assim, essa era quem eu era. Na verdade, eu nem era, eu não queria ser transgênero. Eu queria ser homem completamente. Eu queria completamente apagar que um dia eu tinha sido mulher. Então, eu comecei a ir nessa caminhada e tomar hormônios. E a minha voz começou a mudar, a barba começou a crescer. Então, eu troquei o meu nome e eu estava com um parceiro que era homem, mas estava morando como mulher. Então, nós tínhamos um conforto com um ao outro. Essa caminhada foi muito difícil, mais do que nós pudéssemos imaginar na nossa vida. Apesar de ser muito animador, que eu estava me encontrando, mas mentalmente era muito estressante. Eu estava tentando fazer com que fosse de verdade, mesmo com todas as afirmações que eu estava certa em fazer o que eu estava fazendo, com os hormônios e as transformações. Mas ainda assim, na minha mente, eu sabia,
isso não era verdade, mas eu pensava, um dia isso vai ser de verdade e eu nunca mais vou me lembrar que eu era uma mulher. Eu achei que eu podia só reinventar uma nova vida. E eu comecei a correr atrás disso. Então, eu troquei o meu nome legalmente. Em 2009, eu fui para São Francisco e aí eu fiz uma mastectomia dupla. E, na verdade, durante todo esse tempo, os meus pais estavam orando e Deus estava movendo na minha vida, mesmo em toda essa escuridão, nesse momento que Satanás realmente estava ganhando. E mesmo alguns dias antes da minha cirurgia, minha tia tinha me escrito um e-mail e ela falou que foi chamada pelo Senhor a escrever esse e-mail. Como é importante se deixar ser usado pelo Senhor para escrever. E ela falou assim, Laura, por favor, não faça isso. Você está sendo enganada pelo inimigo. Você é tão linda. E a minha tia era uma das únicas mulheres na minha vida que eu tinha certeza que me amava. E por muito tempo eu não falei com ela, mas porque eu estava tão magoada. Mas lá dentro eu sabia que ela estava certa. E quando eu estava na mesa de operação e com todas as linhas prontas para cortar o meu seio, eu fiquei pensando, e se minha tia está certa? E se eu estou nas mãos de Satanás? E se eu morro e acordo no inferno? Mas se eu estava tão desesperada por isso e acreditava tanto que eu estava pronta para jogar o dado e apostar nisso. E pela primeira vez em muitos anos, eu orei e pedi que o Senhor poupasse a minha vida. Eu sabia que Ele estava em controle, apesar de tudo isso. E aí, quando eu acordei da minha cirurgia, eu esqueci completamente de Deus. Eu fiquei feliz que eu tinha acordado, mas Deus não esqueceu de mim. E Ele começou a intervir na minha vida e me mostrar quem eu realmente era. Conforme Ele foi se revelando a mim, durante os anos, Ele aparecia nos meus sonhos. Ele falava comigo no rádio. Tinha tantas formas que ele vinha ao meu encontro. E eu sei que eram as orações dos meus pais. Por exemplo, um dia eu estava dirigindo. E essa memória é uma das memórias mais claras que eu tenho. E eu estava escutando rock. E eu sei que o meu pai estava orando sobre o tipo de música que eu escutava. E um dia, de repente, eu fiquei com tanta raiva dessa música. Por que eu estou escutando essa música? Essa música está me fazendo ficar com tanta raiva. E aí eu mudei de estação e veio uma música cristã. E a presença de Deus encheu o meu carro e eu comecei a chorar incontrolavelmente. Eu sabia que Deus estava me buscando, estava indo atrás de mim. Isso foi muitos anos antes de eu ser salva. E de tantas formas Deus foi me chamando, me buscando e correndo atrás de mim. E quando eu tinha 13 anos, Deus tinha me chamado para ser uma missionária. Mas eu corri de Deus porque eu estava tão machucada. E durante todo esse tempo, Deus estava correndo atrás de mim. Durante todos esses tempos, depois dessa cirurgia, eu percebi que essa cirurgia não tinha me feito um homem. E eu fiquei em depressão. E eu pensei assim, eu tenho que remover tudo o que me faz uma mulher. Então, eu tive uma cirurgia com todos os órgãos internos femininos. E ainda assim, eu não me sentia um homem. E ninguém nunca tinha me falado como era terrível essa cirurgia. E se tiver alguém que está pensando nessa cirurgia, por favor, pense bem. É uma coisa terrível. Não é de verdade. Tem tantas complicações envolvidas com essa cirurgia. Agora a ciência está mais desenvolvida, mas de 40% a 50% quem faz essa cirurgia perde
perde a sensibilidade sexual. Então, eu fico no meio tempo. Eu não sou homem, eu não sou mulher, eu não tenho desejo sexual. É tudo uma farsa. Eu achava que de verdade um dia eu seria um homem. Eu não sabia o que era ser trans. E agora, o que eu sou? Então, eu estava com esse desafio mental todos os dias, tentando conversar com pessoas sobre a infância, mas as pessoas não sabiam que eu era menina, porque eu estava vivendo como homem, então eu não podia falar nada sobre o meu passado. E eu lembrei um dia que eu acabei falando sobre um ex-namorado, e todas as pessoas sabiam que eu era um homem casado com uma mulher. E eu comecei a me sentir tão atormentada por tudo que eu estava passando. E eu não queria Deus, mas Deus me queria. E Deus estava correndo atrás de mim. Um dia eu quase tive um acidente e morri. E o Senhor só mostrou. O Senhor me deu uma visão e sabia. Eu podia ver os espíritos malignos vindo me buscar. Foi uma olhadinha que eu tive do inferno. E Deus me permitiu ver isso e ter esse temor do mundo espiritual. Deus teve tanta misericórdia da minha vida. E eu acredito que é por causa das orações dos meus pais. Então, quando eu estava no fundo do poço, o Senhor começou de forma muito simples. Por tanto tempo, minha mãe tentou me arrumar, me ajudar, me trazer solução para o meu problema. Me levaram para a casa de recuperação. Mas até que eles tiveram que se render a Deus e me entregar nas mãos de Deus. E ele falou para minha mãe, Francina, um de nós vai ter que trabalhar nela. Se você não quiser que eu trabalhe, então você trabalha. Mas se não, me deixa agir. E para você me deixar agir, você precisa que se deixar ser usada por mim. E é tão engraçado porque Deus começou a usar a minha mãe no meu processo de cura. Ela pediu para eu traduzir um site que ela estava escrevendo e eram todos esses versículos e passagens que eu não entendia. E eu ligava para ela e perguntava o que significava aquelas passagens. E ela começava a explicar para mim. Dessa forma, Deus foi agindo no meu coração. E um dia liguei para ela e eu falei, mãe, o que está acontecendo comigo? Eu estou sendo atraída por Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E ela falou, um dia eu orei para Deus e falei, pedi que você fosse atraída a Deus como um imã. E eu falei, Senhor está respondendo às orações da minha mãe. E eu voltei para casa e eu orei e me arrependi de todos os meus pecados. Eu cheguei em casa e me rendi ao Senhor e eu falei, Senhor, por que o Senhor me quer? Eu estou tão destruída. Mas 2 dias depois, eu tive um encontro maravilhoso com o Senhor. E o Senhor me falou, o meu trabalho em você não está terminado. E o Senhor queria a minha vida destruída do jeito que estava. E eu falei, Senhor, eu te dou a minha vida. E eu decidi, falei, Senhor, eu vou ser um homem de Deus. E eu não tinha ideia do que o Senhor faria com a minha vida. Eu não sabia que Ele podia salvar um homem trans, né? Eu não sabia do plano que Ele tinha na minha vida. E é engraçado porque eu estava tão faminta à palavra de Deus que Ele começou a derramar a sua palavra em mim. E através de estudos bíblicos, todos os dias eu ficava com fone de ouvido, ouvindo a palavra. E em algum momento, eu comecei a ficar cada vez mais
convencida da palavra de Deus. E não era nem as passagens sobre sexualidade, era sobre tudo que Deus estava convencendo no meu coração, incluindo coisas que a Mary falou aqui. Por que o Senhor me fez dessa forma? Eu estava falando que ele não tinha nenhum entendimento de como eu fui criada. E Deus me convenceu da forma como eu estava vivendo. Então, eu comecei a deixar para lá aquele pensamento. Mas Deus começou a trazer cada vez mais esse pensamento da forma pecaminosa que eu estava vivendo. E uma vez eu liguei para minha mãe e ela falou que ela estava se preparando para o estudo sobre o julgamento de Deus. E eu comecei a tremer. E eu falei assim, Senhor, eu tenho tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero escutar um dia. Muito bem, servo fiel. Eu cresci escutando, falando, dando com um checkmark, né? Eu falei assim, Senhor... Não, e Deus falou comigo, quando eu entrar no céu, para que nome que eu vou te chamar? De homem ou de mulher? E eu falei para Deus, Senhor, eu não tenho como voltar a ser mulher, não é possível. Eu sou um homem agora, eu não posso mais voltar. É uma via de mão única, não dá mais para voltar. Mas a palavra fala que o Senhor é o Criador. Você não pode dizer que você acredita na minha palavra e não seguir a minha palavra. Então eu comecei a lutar com isso, porque se Deus não me aceitava como Jaque agora, como Ele podia me aceitar? Mas a verdade de Deus era, deixa eu te falar quem você é. Não era o que eu tinha decidido quem eu era. Não fazia diferença de como a minha aparência era, mas o que fazia diferença era quem Deus tinha me chamado para ser e que Deus estava me chamando como Laura e não como Jaque. E todos os meus documentos e cartões de créditos tinham sido mudados para o meu nome legal agora de homem, mas eu só tinha um cartão que eu não tinha conseguido mudar para o meu nome legal. Mas tinha um cartão que, por algum problema, eu não conseguia mudar esse cartão. E era o único cartão que estava com o meu nome de mulher. E eu ligava constantemente para essa companhia de cartão de crédito e ela falava, você é a Laura? E eu tinha que falar que eu era a Laura. E com o tempo eu comecei a odiar que eu tinha passado por esse processo de mudança para ser homem. E não tinha como voltar a ser mulher. E eu comecei a orar ao Senhor com todo o meu coração, que levasse a minha vida, porque nesse ponto não tinha mais saída. Eu sabia que Deus me amava, mas eu não sabia como sair dessa situação. E em Mateus 16, se qualquer pessoa vier para mim, negue a si mesmo e pegue a sua cruz, por quem salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas que benefício há ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? E eu tenho essa mente tão clara do Senhor se ajoelhando perante mim e perguntando, você acredita em mim? Vire as costas para tudo que você já fez até agora. E eu falei, Senhor, eu não sei como fazer isso, eu não tenho essa fé. Eu estava construindo a minha fé, mas era muito pequenininha ainda. Mas eu sabia que eu não tinha outra opção. Se eu continuar a ficar dessa forma, o Senhor se afastaria de mim. E eu queria estar tão perto de Deus. Se eu sabia que Ele não estava com raiva de mim, eu sabia que Ele queria que eu ficasse perto dEle. Ele me pediu que eu o amasse de todo o meu coração. Assim como o jovem rico que tinha feito
todas as coisas. E Jesus falou, uma coisa que falta para você, você vai abrir mão? Essa é a única coisa que eu não queria abrir mão. Tinha só uma coisa que eu não queria abrir mão. Mas Jesus falou, vire as costas para isso. E eu achei que eu ficaria para o resto da minha vida tão infeliz. Eu vou sentar lá no fundo da igreja e todo mundo vai virar o nariz para mim e vão falar, finalmente você está no caminho de Deus. Eu achei que quando eu entrasse na igreja, todo mundo ia me rejeitar. Mas quando eu voltei a morar com os meus pais, não era o que eu queria, mas o Senhor falou que eu tinha que voltar a morar com os meus pais. E voltei à igreja onde eu cresci. E quando eu entrei, as mulheres me abraçaram. Eu falei que Deus tinha que me ajudar a amar o meu nome de novo. E de repente 300 mulheres chamando o meu nome. Eu não acreditava como as mulheres se lembravam de mim. E quando eu fui para o estudo bíblico da minha mãe, aquelas mulheres que tinham orado por mim por tantos anos, elas me abraçaram como uma mulher. E eu fiquei extasiada de como Deus estava fazendo na minha vida. Ele foi tirando as cascas daquela amargura e tirando me ajudando a perdoar e a amargura do meu coração. Você vê, a amargura tinha destruído o meu coração. Não era culpa da minha mãe, nem das meninas que tinham me rejeitado. Era a amargura do meu coração. A raiz da amargura. A amargura do coração nos faz fazer coisas terríveis e nos afasta de Deus. Talvez a amargura não te faça ir nesse caminho transgênero, mas ele pode fazer te deixar com o coração duro, se afastar de Deus. Talvez tenha uma pessoa que você não consegue perdoar. E quando eu falei da história da rima no prezinho, e como eu estava despedaçada lá no chão, no pré, e eu lembrando e juntando os cacos da minha vida, entregando para Deus aqueles cacos, não tinha mais nada que eu podia fazer a não ser entregar os cacos da minha vida. Talvez você esteja nessa situação. Talvez você ache que a sua vida está só um pó e que ninguém pode restaurar mais. Mas tem um rei. Tem um rei que pode restaurar. E o Rei dos Reis restaurou a minha vida. E eu sou tão grata a Ele, tão grata ao nosso Salvador, porque hoje eu estou aqui perante vocês. Eu achei que eu seria miserável o resto da minha vida. Mas hoje eu não somente abracei a minha feminilidade, mas eu amo ser uma mulher e uma mulher de Deus. Então eu sou tão grata ao nosso Senhor e Salvador, que pode nos redimir e restaurar tudo que o inimigo destruiu na sua vida. E a minha mãe me declarou que o Senhor restauraria os anos que o inimigo roubou da sua vida. Não desista. Saiba que o Senhor pode restaurar o que foi destruído na sua vida. Não importa o quanto o inimigo roubou da sua vida, mas Ele pode restaurar a sua vida.
Eu sinto que ela tem me dado esperança a mim e a vocês por pessoas que sabemos que estão passando por isso e pelas quais estamos orando por muitos e muitos anos. Eu sei que isso é verdade na minha vida. Muito obrigada. Você provavelmente tem várias perguntas aqui e nós queremos te dar uma oportunidade de escutar mais da Laura. A gente tem mandado mensagem e pensando como que a gente pode aprender mais da Laura, da Mary. Então, Aaron e eu vamos estar aqui daqui a pouco. Vamos ter um painel bônus. Então, mulheres do Brasil, fiquem conectadas, porque um pouco depois daqui a alguns minutos, a gente vai ter essa sessão de bônus. Então, fique conectada para ouvir isso. Eu sei que vocês estão aqui, mulheres levantadas, em pé, porque vocês têm tanto respeito. Mulheres lindas do Brasil, mulheres lindas de Deus. E aí no Brasil também. Mas, por favor, sentem-se agora. Porque o teu coração provavelmente recebeu uma dose de esperança que você precisava bastante. Você talvez tenha uma filha, um filho, um neto, uma neta pelos quais vocês têm orado, porque eles estão confusos com relação ao gênero, ao sexo deles, à escolha. Talvez você tenha um esposo, uma mãe, um pai que está profundamente confuso. Talvez você mesma está confusa agora. Eu quero dizer algo bem claro, porque eu acho que quando nós estamos confusos ou amando algumas pessoas que estão confusas, o inimigo tenta com tanta força apontar o dedo a nós, com tanta acusação. E não, eu quero declarar agora, não tem nenhum dedo apontado para nenhuma de vocês aqui presentes aí online, não tem julgamento, não tem dedos apontados. O que você vai achar e ver são braços abertos para realmente abraçar você. Vamos falar a verdade. Vamos falar com convicção, mas em amor. Nós estamos aqui para amar você. Se você tem perguntas sobre sua sexualidade e gênero, vem e pergunta. Laura, eu quero pedir para você orar por nós, por favor. E se o seu coração recebeu essa dose de esperança que você precisava por uma filha, um amigo, um esposo, um familiar, ou um colega de trabalho, qualquer pessoa, ou até o seu próprio coração. E você precisa receber essa oração. Por favor, fique em pé, aqui presencialmente e online. Senhor, nosso Deus, eu te agradeço pelo que o Senhor tem feito na minha vida, mas mais importantemente, o que o Senhor quer fazer em cada vida representada aqui. Senhor, eu sei que o Senhor é o Deus da restauração, de milagres, e no mesmo poder que levantou Jesus do poder da morte, pode juntar, montar vidas e remendar os corações. Eu peço por cada mulher que se levantou aqui. O Senhor conhece cada detalhe, cada lágrima, cada dor no seu coração, os seus medos. Senhor, que o Senhor ministre no coração de cada mulher, que elas vejam o milagre nas suas vidas, por qualquer que seja o pedido delas, na vida delas ou na vida de alguém amado do coração delas, seja por relacionamento de sexualidade, seja qualquer que seja o motivo que eles se afastaram do Senhor, que o Senhor se revele a elas, ó Pai, e que o Senhor busque e corra atrás delas, assim como o Senhor fez comigo. Senhor, ajude-as a ver como o Senhor ama elas e que o Senhor é fiel, que o Senhor é confiável, que o Senhor é o Deus que pode superar todas as coisas. Eu oro que o Senhor mostre o seu coração para cada mulher aqui. Mostre que o Senhor não desistiu delas. Mostre, Senhor, que o Senhor, o desejo que o Senhor tem para o coração delas e para a vida delas, que o Senhor quer buscá-las e trazê-las para perto do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Fique aí, onde vocês estão. E eu quero pedir para mulheres ao seu redor para orarem por você. E eu quero que vocês orem como a mãe da Laura
orou por ela. Por favor, só vem aqui informalmente e ora por essas mulheres, por favor, porque os corações delas estão quebrantados e estão buscando esperança. Por favor, vamos clamar ao Senhor Deus, dono do céu e da terra, Criador, e clamar da forma que a mãe da Laura clamou por ela. Por favor, Pai, faz isso e juntem-se todos a nós. E nessa petição para o Senhor, pelos nossos países, pelo mundo. Por favor, eu quero ouvir muito você e a sua voz clamando ao Senhor. Pelo seu país, pela sua nação, pelo mundo.